questões, tá, gente? Questão de provas e vários outros processos, e eu estava até combinando algumas questões aqui em relação à prova, que na próxima semana ela vai ser, eu apresento para vocês a prova uma semana antes da semana de prova. Eu vou manter esse combinado, esse processo, como foi na primeira etapa, tá, gente? Aí eu disponibilizo as questões, o mesmo processo, coloco o link para entrega, e aí na semana que vem eu apresento as questões, ok? Bom, então vamos lá. Hoje é a nossa última aula da matéria, né? Então é uma matéria que teria, a princípio, 12 encontros. Eu coloquei um pouquinho mais, tá, gente? Porque alguns, tirando aquele imprevisto que teve, mas alguns comentários, alguns conteúdos, deu para aglutinar num processo que acaba que a gente conseguiu ver todo o conteúdo com bastante tranquilidade. Lembrando, um conteúdo, eu sempre gosto de ressaltar isso, tá, gente? É um conteúdo que, para quem for trabalhar, né, decisivamente, com vontade, aguerrido com um processo de logística, inevitavelmente vai passar por processos licitatórios. Desejo a todos que passem, e uma vez que vocês vão ter, né, na vida de vocês essas rotinas, nada como vocês terem esse material. Esse material eu já falei aqui e repito, tá, gente? Não tem um livro da disciplina, não tem um conteúdo, mas esse material eu coloquei todo o processo, todos os itens, até extrapolando o que está lá na ementa. Coloquei tópicos que na ementa não pediu, sinceramente eu não sei por que não pediu, mas eu fiz questão de colocar como forma de deixar completo, né, esse curso. É uma disciplina que o conteúdo teve que se estender nesses encontros todos, a gente, mas é um assunto extremamente breve. 2, 3 unidades bastariam para poder ver o assunto completo. A gente acabou estendendo aí, porque eu também coloquei algumas discussões, alguns processos que vão além. Então, está um material extremamente completo. Se algum dia vocês precisarem, vocês podem me procurar, não tem problema nenhum, tá? Fiquem à vontade. Mas se precisarem de qualquer processo, esses slides têm aí o roteiro de toda essa questão de trabalhar a lei das licitações, né? E a gente até fez uma apresentação logo no começo, todo o processo. O processo licitatório em si, né? E aí o antes, né? O ante, o durante e o depois do processo licitatório, até que entra na fase dos contratos administrativos oriundos dessas licitações, né, e das várias modalidades de licitações, e em especial hoje nós vamos trabalhar a questão da terceirização, que é um processo dentro da mesma legislação. Então olha como que essa lei ela veio complementar e instruir, na verdade ela veio pavimentar o caminho de vários amadorismos que a administração pública estava cometendo até então. E aí ela veio regulamentar todo o processo de compra, e aí é ótimo, né, gente, a dinâmica, né? Ela não só, essa lei veio regulamentar todo o processo de compra do Estado, né, ou da administração pública, né, Estado, ente federativo e municípios. Afinal de contas, é dinheiro público, então o processo de compra tem que ser um processo claro, bem orientado, e uma série de processos quanto a isso. Então, não só regulamentar o que a administração pública faz com o dinheiro público, bem como a regulamentação desse processo do contrato, com um processo da lisura e toda a questão da moral, da lisura, da eficiência, não só por parte do contratado, né, então quem venceu a licitação, mas da entrega, e aí uma rigidez em relação ao processo de entrega, de execução de obra, de cumprir aquilo que foi prometido no processo licitatório, bem como os direitos desses contratados, desses vencedores das licitações, entre aspas, né, que precisam também de ter uma garantia em relação à entrega e em relação ao objeto que foi o motivo aí de todo o processo licitatório e objeto do contrato em si. E, por último, até o processo de regulamentação da contratação de pessoas que não são administradores públicos para a execução de determinados serviços no Estado, veio regulamentado aí na questão da terceirização nessa lei. Então, é uma lei extremamente importante, extremamente necessária. Óbvio que ela teve, quando possível, uma série de ajustes, mas ela atende plenamente essas várias lacunas
que até então estavam acontecendo no processo aí da administração pública em si, tá, gente? Então, continuando aqui, não sei como é que está aí, está aparecendo, tá? Então, continuando, então aqui a gente então encerra hoje, então a gente viu todo o processo, a unidade 1 e 2, o processo licitatório em si, a unidade 3 e 4 praticamente toda de contratos administrativos e, como eu tinha avisado, a seção 3.3 eu julguei para o final, gente, porque não fazia sentido quebrar uma lógica, um raciocínio aí acerca do contrato administrativo entrando o processo de terceirização. Aí, gente, parece até engraçado, eu não sei se quem montou a emenda leu lá contrato de terceirização e achou que faz parte do processo de contrato administrativo. Faz parte também, mas é um processo, é um escopo totalmente à parte daquela continuidade que estava lá. Então, eu julguei para o final, e aí hoje a gente finaliza esse processo do contrato de terceirização. Até aqui, alguém tem alguma dúvida, pergunta, comentário? Tranquilos? Para quem chegou atrasado, né, Professor. beleza. Quem chegou atrasado, eu expliquei que eu estava no processo de reunião, tá, gente? Mas faz parte, mas são algumas decisões acerca desse finalzinho nosso aqui, por isso eu peço a compreensão. Mas então vamos lá. Né? Contrato de terceirização e a terceirização, gente, aí deixando bem claro, é uma tendência mundial, e aí eu vou deixar entre aspas aqui, é uma tendência mundial de implementação e é uma tendência mundial de volta ao processo normal de contratação e tudo mais, só para vocês terem ideia. A terceirização, gente, aqui cabe uma ressalva. Você tem a terceirização na administração privada, e tem a terceirização da administração pública, que é a que nós vamos tratar prioritariamente. Elas se parecem em vários processos, com certeza, tem vários elementos em comum, algumas particularidades pelo fato de ser da administração pública, mas a terceirização, a gente vai ver aqui claramente, né, ela tem sido uma tendência como forma até de você alavancar, otimizar, reduzir custos, tornar mais eficiente em alguns quesitos. Às vezes eu fico meio com birra, gente. O pessoal tem mania de achar assim: tem que tornar mais eficiente o serviço público. O serviço público ele é eficiente, vários setores, vários departamentos, vários processos. Ainda temos, sim, também, claro, é muito eficiente. Temos problemas, sim, algumas burocracias, mas a eficiência pública tem melhorado significativamente, principalmente graças à tecnologia, tá, gente? E, ao mesmo tempo, os problemas que nós temos hoje em relação ao serviço público, né, se deve mais pelo fato de não ter tantos profissionais ou de não ter efetivamente um número que possa suprir determinados setores, funções, e aí vai acabar acumulando e demorando, do que necessariamente a eficiência em si do processo. Eu não vou entrar em detalhe, gente. Porque antes era pior. Sim, já foi bem pior. Já tivemos casos sérios, era uma coisa que você não tinha uma série de... você nem exigia escolaridade, você não exigia uma série de quesitos e critérios para determinadas funções e pagou-se durante muito tempo o preço por isso. Hoje em dia, não, tá, gente? Hoje você tem toda uma expertise, uma eficiência, os próprios concursos para prover os cargos melhoraram significativamente uma série de processos, além do que você tem hoje alguns mecanismos de avaliação de desempenho, de evolução na carreira pública, dependendo da eficiência do seu trabalho. Então, alguns processos que vão acabar aí melhorando e qualificando o processo. Então, aí quando a gente coloca assim, então a terceirização é uma forma de tornar mais eficiente. Em parte, sim, mas eficiente no sentido de economia, de uma série de outros processos. Não necessariamente eficiência como eficiente, né, de pessoas eficientes e tudo mais, tá? Então eu fiz essa ressalva, gente, porque é uma tendência mundial, sim. Vários países estão discutindo, implementando, adaptando, como tem vários países, principalmente europeus, que estão abolindo a terceirização. Olha, não deu certo. A terceirização não foi o que a gente esperava e vamos voltar para um processo aí de ter concurso de fato ou outras formas de contratação. Depois a gente pode divagar sobre isso, tá? Mas aí eu fiz essa ressalva só por causa dessa frase que está aí, né?
que está de acordo com o processo da ementa lá. Então, é uma tendência mundial que começou na iniciativa privada, então ela veio oriunda desse processo de iniciativa privada e também passou largamente utilizada pela administração pública, tá, gente? É uma ferramenta de gestão, claro, e que ela é materializada por meio desse contrato, de todo um contrato que vai tornar possível, né, não só a redução de custos, então terceirizar é reduzir custos, sim, e aí custos principalmente na administração pública, tá, gente? A administração privada não necessariamente, tá? Mas você tem, a não ser que você faça um contrato em regras diferenciadas que não entre muito na esfera do direito do trabalho. Você pode contratar como consultoria, como outro processo, né? Então, em alguns quesitos, você pode ter uma redução, sim. Mas na administração pública, significativamente reduz por uma série de questões aí envolvidas que a gente vai discutir aqui ainda, tá? Então, possibilita a redução de custos, a busca de uma especialização, né, na prestação de serviços ou fornecimento de bens, e aí, no caso, a especialização, gente, é porque, de repente, eu estou num órgão do governo, do Estado, da Prefeitura, um ente federal, em que no meu setor ou naquilo que na minha necessidade determinada para algum tipo de objetivo que eu estou traçando ali naquele processo, eu não tenho alguma pessoa altamente qualificada ou especializada em determinada função ou entrega de trabalho. Então, nesse caso, você faz um concurso, você faz um processo, e aí sim você vai fazer uma escolha clara para terceirizar uma entrega, uma prestação de serviço que não necessariamente eu tenho naquele setor, naquele órgão, naquele ente federativo ali, nesse caso. Tá? Então, especialização, gente, no sentido de buscar uma especialização específica mesmo, um conhecimento que não necessariamente todos ali naquele setor vão ter ou não. Tá? E, ao mesmo tempo, permite que quem está contratando, a secretaria, o órgão, a fundação, a autarquia que está contratando, se concentra nas suas atividades principais, né? E aí se torna mais competitivo, mais focado, mais eficiente naquilo que domina, deixando as partes que não dominam para esse processo terceirizado aí como um todo. Tá? Então, a ideia ela é interessantíssima, é uma ideia que permite uma reflexão de você, então, passar a entender que não necessariamente o Estado vai ter todas as soluções, todas as respostas para N funções e necessidades que vão, né, acometer a sociedade, o próprio cidadão e tudo mais. Então, por que não buscar de uma forma que flexibilize e trabalhe em determinada eficiência e agilidade um contrato de terceirização que permita, né, determinadas pessoas que passaram por um processo seletivo amplo aí, né, entregar parte do seu conhecimento tal, momentaneamente, para suprir várias dificuldades ou lacunas que o Estado às vezes não entrega. Tá? A aplicação, né, da terceirização suscita algumas dificuldades, ela traz à tona uma série de dificuldades que são dirimidas, são orientadas e acompanhadas pela legislação existente, tá, gente? Pela jurisprudência, por todo o processo de continuidade, desde que a terceirização passou a ser um objeto de atenção do Estado, né? Principalmente pela Justiça Trabalhista, pois grande parte de todos os processos envolvidos aqui, né, a garantia do direito trabalhista, estão envolvidos nessas contratações. Então, a terceirização ela passou a ser um processo amplamente acompanhado pela Justiça Trabalhista para garantir não só o direito desse terceirizado, mas também entender esse direito dos servidores que estão ali, né, mesclando atividades junto com terceirizados. Tá? E aí, com todo esse processo de terceirização, então, cada vez mais, e aí até então eu estou falando em algo que atenda aos dois planos, seja a iniciativa privada, seja o órgão federal, a terceirização ela veio apresentar algumas vantagens, para mim, em algumas questões, algumas desvantagens, mas é uma tendência que veio, e eu, gente, eu sou muito tranquilo quando eu acho que tudo que é tendência é importante que se passe, experimente, avalie, né, critique, para saber se vai continuar ou não. Melhor do que ficar, às vezes, num achismo, dizer assim, se a gente tivesse feito isso, ou passado por isso, né, as coisas teriam sido diferentes. Não necessariamente.
mas nada como o processo de experimentar, avaliar, analisar, implantar, por que não, né? E depois ter a capacidade de refletir, falar assim, olha, não deu certo, né? E determinados processos pioraram, determinados processos melhoraram, né? E fazer sempre uma revisão constante, especialmente quando se trata em questões do Estado, tá, gente? A terceirização na administração pública, então, para garantir que os contratos, né, sejam executados conforme os termos contratados, visando o bom uso dos recursos públicos, é indispensável, é sagrado, né, que a administração pública acompanhe e fiscalize os trabalhos terceirizados, tá, gente? Então, além de tudo, então, principalmente por ser dinheiro público, é indispensável, então, que a terceirização já vem para substituir uma série de lacunas, mas mesmo que eu não tenha alguém especializado para cumprir determinada tarefa, ou entrega, ou acompanhamento, ou prestação de serviço propriamente dita, né? Isso não implica que eu não tenha alguém para poder acompanhar e saber se está sendo feito ou realizado. Porque a gente vai ver em algumas discussões aqui que parte dos problemas hoje, né, e da crítica em relação aos terceirizados na administração pública, se deve exatamente pelo fato de que em alguns setores, alguns determinados processos, não há um acompanhamento, uma fiscalização para saber se está sendo feito adequadamente, com competência, se de fato aquilo que se buscou na terceirização está sendo efetivamente entregue e tudo mais, tá? Se na administração privada a gente já tem problemas como esse, na administração pública isso se torna um objeto de maior atenção pelo fato de ser público, tá? E nesse sentido, né, e aí vou buscando esse processo desse acompanhamento e fiscalização, a lei de licitações e contratos, que é a lei que rege tudo isso que a gente discutiu nessa matéria, licitação, contrato administrativo e a terceirização, determinou que em todos os contratos, a gente chegou a ver isso lá nas cláusulas de contratos, né? Então, que todos os contratos celebrados com a administração pública têm que ter um servidor designado para realizar a tarefa de acompanhamento e fiscalização. E alguns de vocês, gente, aqui já trabalharam para o Estado ou não, já fizeram algum tipo de serviço ou não, e eu também já. E quando você vai entregar, qualquer coisa tem que ter lá uma pessoa que vai ser a pessoa responsável por analisar, fiscalizar, acompanhar, saber se de fato está sendo feita o acompanhamento claro, conforme combinado, e com isso dá prosseguimento aos vários processos, né, conforme foi ali. Então, sempre vai ter essa figura designada, de preferência no próprio órgão, ou a secretaria ou ministério que determinou a licitação em si, e vai ter alguém lá escolhido com a autoridade para verificar se de fato foi feito ou não, foi entregue ou não, foi realizado conforme, né, o combinado ou não, tá? Então, olha como que a própria lei de licitações vai, claro, que dá uma evolução, né, e uma solução aos vários problemas críticas aí da terceirização como um todo. E aí nós vamos fazer uma contextualização interessante aqui, né, mostrando que como que surgiu esse processo da terceirização, né? E que o que eu falo bacana a dinâmica de tudo, gente, que tem gente que às vezes é contra, não é o caso da matéria aqui hoje, da disciplina, mas tem gente que é contra a privatização, tem gente que é a favor. Nós não vamos discutir isso aqui, mas o que é importante saber é que as ideias surgem, e como as leis, as ideias e o serviço público é um reflexo da sociedade, nós vamos acompanhar e implementar e mudar mesmo, né? E sempre estar sempre se adaptando às tendências, evoluções, involuções, né, que a sociedade passa. Então, eu falo que a sociedade ela tem amadurecido muito, vários processos críticos, várias questões de envolvimento com a política, vários acompanhamentos por parte dos cidadãos aos direitos e deveres, aos processos econômicos. Isso tem aumentado bastante, a própria tecnologia tem permitido e auxiliado cada vez mais esse acompanhamento, e isso é ótimo, porque o cidadão em si, ele vai se apropriando do Estado como um todo, e não podia e não pode ser diferente disso, e a melhoria da administração pública brasileira só vai se dar efetivamente quando efetivamente nós nos apropriarmos dessa consciência de fazer as coisas funcionarem
de ter a moral, de ter uma ética, de ter uma honestidade, de ter toda uma execução clara e precisa do que o Estado deve ter, de fazer cumprir a Constituição, né, gente? Eu falo que nós vamos chegar num ponto em que, se na Constituição eu tenho lá uma educação pública gratuita de qualidade, nós vamos chegar num ponto que nós vamos começar a exigir uma educação pública gratuita de qualidade, né? Não é porque eu tenho todo um processo de educação privada que eu tenho que esquecer que tem a pública. A mesma coisa na saúde, a mesma coisa em vários processos, inclusive aí na questão da mobilidade, a própria legislação do direito das cidades, que veio melhorar uma série de questões. A gente está vendo, acompanhando aí as notícias, o próprio processo aí das privatizações acerca dos sistemas de esgoto e tratamento de água. Tudo isso é evolução que tem sido feita pela pressão popular de fazer cumprir, por exemplo, o Estatuto das Cidades, né? Que de 2007 foi instituído o Estatuto das Cidades, 2007, e olha como que de 2007, gente, 13 anos, não duvidem, muita coisa já melhorou significativamente em relação ao processo das cidades. Desde a questão de adensamento, tipo de zoneamento, questão a gente pega Belo Horizonte, gente, aí vou dar um exemplo mais próximo, né? O próprio fato da questão do plano diretor, do uso de construção, as várias placas e propagandas que antes ficavam escondendo tudo na cidade, aquela poluição visual, como que a cidade ficou mais bonita, com uma série de regulamentações, a questão do esgoto, da água tratada, os processos de iluminação pública. Então, tudo isso, né, tem funcionado. E aí eu estou dando esse aporte porque, nessa contextualização, a gente tem que estar preparado para destacar aquilo que funciona e que tem começado a funcionar no Estado, como também aquilo que ainda deixa a desejar e aí precisa, às vezes, passar por um processo de eficiência melhor, né? Por exemplo, eu sou contra a privatização, principalmente de questões estratégicas, mas se me perguntarem hoje se eu sou a favor de privatização das rodovias, eu vou dizer com muito contragosto que sim, sou a favor, porque o DENIT, com a atual condição, estrutura e a politicagem que está lá, que tomou conta, não vai privatizar, duplicar, arrumar, organizar todo o sistema viário nacional, nem agora, nem daqui a 200 anos, né? Então, talvez pelo processo de privatização, de concessão, algumas modalidades que a gente até acompanhou aqui, eu sei que efetivamente, pode até ainda, por exemplo, as concessões para 381 ainda vão levar ainda talvez mais uns 10 anos, mas eu sei que vai ser em torno de 10 anos, diferente que se fosse pelo DENIT, que nem previsão a gente teria, tá? Então, eu estou fazendo uma crítica não especificamente ao DENIT, gente, mas é uma crítica ao DENIT, tá? Dando um exemplo do porquê que determinados processos a gente tem que fazer um senso crítico de saber, olha, determinadas questões, eu acho que a privatização pode até melhorar sim, né? Mas tem que ser uma coisa muito bem trabalhada, muito bem questionada, discutida e refletida, tá? Então, fiquem à vontade para quem quiser falar qualquer coisa, tá, gente? Tá? E aí, nesse processo, então, dessa contextualização, a partir da década de 80, a administração pública passou, né, por um processo de ideias, de reflexões, de implantações, de reformas, né, visando reduzir o seu tamanho, né, tornar o Estado mínimo, tornar o Estado mais eficiente. Então, tem uma série de discussões que a gente vê, é uma trajetória que veio desde a década de 80, principalmente depois do processo da ditadura militar, que vem de encontro a tentar resolver, né, colocar o Brasil antigo como um país de futuro, né? E para que determinados processos possam ou devam funcionar, começou essas várias ideias aí de reforma do Estado, tá, gente? E essa discussão e esses processos de reforma visava sempre assim, tornar o Estado mais flexível, ainda não está, mas ele melhorou muito em várias questões, mas é preciso trabalhar vários processos do Estado para ter uma certa flexibilidade, a busca de uma maior eficiência e que o Estado seja cada vez mais voltado para o atendimento do cidadão, né? E várias questões e vários processos precisam ser resolvidos, tá, gente? Eu falei um pouco mais cedo que é preciso, às vezes, contratar mais gente ou não, a terceirização vem para isso. Não que o Estado
já não tem gente demais. Tem, mas às vezes está mais mal distribuído. Às vezes eu tenho gente demais num determinado setor e não tem outros tão estratégicos quanto. Eu tenho determinado, muito funcionário, às vezes, num determinado ministério e não tem em outros. E essa flexibilidade, essa padronização do regime único da União e tudo mais, tende só para vocês terem ideia, cargos públicos na esfera federal. Outro dia eu estava lendo, acho que são quase 70 cargos diferentes. E a ideia é tornar, pelo menos, transformar tudo isso em 5 cargos. E tornando em 5 cargos, você consegue fazer mais flexível. Olha, tem gente sobrando demais num determinado setor, está faltando no IBAMA, então vamos tirar um monte de daqui e colocar no IBAMA. E aí você distribui, torna mais pontual determinados processos. No INSS, às vezes tem muito funcionário, mas para alguns outros está faltando, alguns outros setores. Então, você otimiza, distribui de forma a tornar mais eficiente vários processos. Então, as discussões de melhoria do Estado, gente, não são ruins, né? Desde que se faça de uma forma pausada, racional, abrangente, né? E discutindo claramente as técnicas, né? E não políticas, né? Como tem sido até então. E nesse processo todo surgiu o Instituto da Privatização, né, gente? E a ideias, vários processos, não é uma coisa nova, mas que já veio, e aí veio toda essa discussão cada vez mais forte, e essa privatização aí compreendendo não só a quebra de monopólios de atividades exercidas exclusivamente pelo poder público, né? Então, por que é só o Estado que tem que cumprir e cuidar de determinados setores, né? Por que não outros, né? Ao mesmo tempo, a privatização veio para né, delegar serviços públicos a particulares. Então, se o público não consegue atender, pessoas jurídicas, administrativas ou pessoas físicas que podem, de repente, fazer, né, de papel de Estado, desde que eu delegue plenamente o poder a elas, né? E, em especial, nosso assunto daqui é a terceirização, que buscava a colaboração de entidades privadas no desempenho de atividades acessórias à administração. Depois tem que usar esses termos com cuidado aqui, tá, gente? Né? Então, a terceirização é quase que uma atividade que vem, né, um complemento, né, uma contribuição, uma ajuda ao processo da administração. Até então, ela não substituía determinados processos, mas complementa. E aí a gente vai ver isso com calma. Então, com todo esse processo aí da discussão, da privatização, gente, o Estado objetivava, né, com tudo isso aí, uma economicidade, né, então, economia de recursos, de rendimento do capital empregado. Então, ao invés de eu gastar meu capital, o capital público, em determinados processos únicos, eu vou economizar em determinados setores para direcionar essa verba para outros setores, outras necessidades, outros processos, tá? E, ao mesmo tempo, redução de custo com a gestão dos serviços executados. Então, eu consigo diminuir porque, uma vez que você tem um contrato e o próprio contrato vai regulamentar e gerir parte dos terceirizados que estão, das entregas, né, e das prestações de serviço, né, você não precisa ficar com aquela estrutura muito grande para acompanhar, direcionar e uma série de outros fatores aí que acabam encarecendo e às vezes burocratizando, né, no sentido não weberiano, burocratizando uma série de questões do Estado como um todo, tá? Bom, então o que vem a ser essa privatização, tá, gente? Privatização é todo um conjunto de medidas, né, adotadas com o objetivo de diminuir a influência do Estado na economia, ampliando a participação da iniciativa privada em uma série de atividades antes sob controle estatal, tá? Então, basicamente é isso. Eu vou tirar, então, das mãos do Estado, do papel do Estado, e vou entregar para uma iniciativa privada que, teoricamente, vai ser mais eficiente, vai ser mais barato, vai ter um dinamismo que, às vezes, na área estatal não funciona adequadamente, tá? Privatização também abrange a venda de ativos do Estado. Então, eu transfiro um controle acionário que às vezes está nas estatais, né? Então eu vou ter um processo de desnacionalização, tornando aí, ganhando dinheiro, inclusive, né, com essa venda,
para assuntos que não necessariamente sejam tão estratégicos. Deixa eu até dar um exemplo palpável, estava lendo essa semana sobre isso, tá, gente? Está uma discussão sobre o processo de privatização da Casa da Moeda do Brasil. E aí eu acho ótimo, gente, porque quando a gente vai até envelhecendo, não, vocês estão longe de chegar nesse ponto, né, claro, mas quando você vai envelhecendo, você vai vendo assim, como que as pessoas às vezes tomam de arroba e falam emocionalmente, assim, levam como se fossem pessoais uma série de questões. Aí eu vi uma reportagem falando sobre o processo da privatização, que é uma das propostas de privatizar a Casa da Moeda. Tem alguns grupos nacionais interessados em comprar, e aí fica aquelas discussões do tipo assim, porque o dinheiro nosso, o nosso dinheiro, aquela coisa toda, que é um absurdo, vai entregar o dinheiro que vai circular nas mãos de gente de fora ou de alguns grupos privados e tal. E aí é interessante que todo mundo discute, claro, todos os lados eu acho que estão certos, todos os lados podem estar errados, mas o que o pessoal esquece, gente, é que aí que vale, acho que é a questão do bom senso, né? E aí eu faço uma pergunta para vocês. Nós teremos dinheiro no futuro? Notas e moedas circulando? O que vocês acham? Não. Acho que a maioria... Com certeza não. Hoje É. mesmo, professor, já se usa só, né, às vezes nem cartão mais, é só QR Code, celular e pronto. Acabou. Exatamente. E aí, na hora que você para e faz essa reflexão, né? Então, para que eu vou ter um órgão imprimindo, cuidando? Aí tem todo aquele processo de segurança, é um dinheiro. Não sei se vocês sabem, gente, para fazer uma nota de R$ 1, você gasta em torno de R$ 17, né? Na nota não, quando era a nota de R$ 1, tá? Porque agora virou moeda, porque chega num ponto que fica caro você fazer um dinheiro. Então você tem toda uma tecnologia, todo um processo, é caro, aquela coisa toda, para ter um dinheiro circulando. De novo, não vai ter dinheiro circulando, ou a economia não vai acabar, mas a forma de transferir e transacionar o dinheiro, ela a maioria já é digital, né? Eu não sei a última vez que eu fiz compra com dinheiro. Eu estou falando honestamente com vocês. Claro que eu sei o que é dinheiro, né? Estou lotado de nota de 200 aqui agora, várias, inúmeras notas de 200, né? De brinquedo que eu tenho aqui, tá, gente? Então, tô brincando aqui. Mas chega numa hora que o próprio processo, o dinamismo da tecnologia, ele substitui, como citou, o Paulo citou aí claramente. Outro dia eu vi lá a transação que você já usa o relógio, você já tem uma pulseira. Outro dia eu acho interessantíssimo, estava vendo aqui um vídeo e tudo mais. O cara tem um anel, ele usa o anel já tem lá um processo, um leitor que já transfere automaticamente junto com o polegar dele. Pronto, transferiu o dinheiro, acabou. Então a tendência cada vez mais é que você não precisa de determinados órgãos do Estado. Isso é péssimo, coitadinho do pessoal que está lá. Gente, é não fazer mais concurso, realocar o pessoal, vende, e aí sim você vai ter uma função da Casa da Moeda, para quem quer que seja, o que compra, adquire, para fazer selos comemorativos, fazer aquele processo que usa muito no cartório. Você vai ter algumas outras funções e utilidades que não necessariamente é questão de Casa da Moeda, de produção de dinheiro, aquele processo todo. Então, isso acontece, gente, em vários processos, né? Há pouco tempo atrás, menos de, se eu não me engano, uns 4, 5 anos atrás, foi revogada uma legislação em Belo Horizonte, né? Porque ela não fazia mais sentido, que é a proibição de amarrar cavalos, né, no entorno da Praça 7, ali no centro de Belo Horizonte, né? Por quê? Porque antes essa lei veio da época que todo mundo andava a cavalo e passava por ali. Agora acabou isso. Então, a própria lei muda, a sociedade muda, várias empresas estatais que foram feitas para atender determinados processos vão atualizar, mudar, perder sentido, né? Isso é um processo natural. Então, sim, a desnacionalização, a privatização para alguns ativos do Estado ou empresas que não fazem mais sentido, eu concordo plenamente. Ao mesmo tempo, tem algumas questões que estão sendo discutidas que aí tem a ver com processos estratégicos. Então, eles estão querendo privatizar todas as águas, todo o processo de produção, as nascentes, terrenos que têm nascentes naturais e tudo mais. Então, tem Correios, então tem uma discussão interessante sobre a questão do Correios, né, porque você tem todo um processo estratégico ali de informações que passam. Então,
tem muita discussão em jogo, gente, que a gente não pode ficar plenamente armado no contra ou plenamente a favor, mas, como eu sempre falo aqui, ensino superior é um processo crítico. Analisar, tomar um posicionamento consciente, né, do assunto que está sendo discutido. Que quer queira, quer não, gente, vai dizer respeito a todos nós. Então, às vezes eu escuto as pessoas assim, mas eu não tenho nada a ver com esse processo de privatização, isso não me interessa. Interessa sim que nós somos cidadãos. Então a gente tem que saber claramente o porquê que está sendo privatizado e se é vantagem ou não. A ideia de privatizar o Banco do Brasil por 7 bilhões de dólares, né, e vender, né, lembrando que todo ano, né, ele está dando 9 bilhões de lucro. Então, você vai vender a galinha dos ouros. Mas ele tem alguns engessamentos que não é uma boa. Ok, mas está dando lucro. Então, se está dando lucro, para que eu vou vender algo por prejuízo para deixar de ter esse lucro, né? Esse lucro vai para onde esse dinheiro que é arrecadado? Ele paga o quê? Ele ajuda em outros programas sociais? Então, a gente tem que ter esse tipo de consciência aí. Mas voltemos. A privatização no processo de desregulamentação, diminuindo a intervenção do Estado no domínio econômico. Então, você vai flexibilizar uma série de relações trabalhistas, desmonopolizar várias atividades econômicas. Então, a ideia de privatizar banco vem aí, vários processos a questão de águas e esgotos também como forma de tornar aí melhor, vários processos envolvendo economia. Então, tem todo um processo de desregulamentação visando tudo isso. Ao mesmo tempo, a concessão, permissão, autorização de serviços públicos, a gente discute isso claramente no processo da concessão, quando a gente estudou aí, tá, gente? Seja concessão, permissão, autorização, para que algumas empresas ou pessoas físicas trabalhem, né, substituindo o papel do Estado em determinadas funções, tá? Então, tudo isso vai vir de encontro a esse processo, então, elas são bem-vindas, sim, desde que eu tenha uma consciência clara de que determinados processos, no andar da carruagem, da forma como o Estado está estruturado momentaneamente ou atualmente, não vai sair tão cedo, tão rápido determinadas questões. Eu, por exemplo, gente, eu falo assim, a rodovia mais perigosa do Brasil é a 381 e depois um anel rodoviário aqui em Belo Horizonte. Então, na hora que virar e falar assim, tem que privatizar, depende, vai acabar com todo o processo, né, do número de mortes e tudo mais, vai, a duplicação vai ser necessária para isso. Então, quanto mais rápido vier, melhor, ótimo. Privativa ou entrega uma concessão, é por 25, 30 anos, depois faz uma revisão para saber se vale a pena continuar ou não, ou se volta para o Estado. É simples assim, gente. Então, esse que é o processo aí no caso da concessão, permissão, autorização, tá? E, por último aí, a adoção de contratações externas, né? Em que você vai fazer uma celebração de ajustes, né, para que a iniciativa privada desempenhe atividades no âmbito do setor público e o nominho que a gente dá isso aí é o que a gente chama de terceirização, tá? Só para deixar claro aí essa coisa do Estado celebrar ajustes aí para poder acelerar, ampliar e permitir atividades aí por parte do setor privado, né, em assuntos que são nitidamente públicos. Hoje, não se enganem, se vocês forem em algum hospital que é público, gente, a maioria de alguns serviços lá dentro já são terceirizados, né? Por uma série de fatores. Você tem questão de, às vezes, remoção o uso de ambulâncias. Aí você contrata uma empresa terceirizada que vai fornecer todas as ambulâncias de determinada secretaria de saúde, algum outro órgão aí qualquer. Por que não tem? Porque fica caro manter uma frota, manter motorista, contratar, sabe? Uma série de fatores que acabam sendo complicado você ficar gerenciando isso, tá? Terceirizando, numa empresa que vive disso, né, dessa expertise toda, acaba saindo melhor para a empresa e melhor para o Estado nesse caso, tá? Bom, a gestão do serviço público, gente, refere-se, então, e aí dentro desse processo de gerenciar tudo isso que a gente está discutindo, ela vai se referir, então, para a forma pela qual todo o processo de gestão ocorrer sempre em três. Então, essa gestão aí eu vou ter uma gestão estratégica, que vai estar profundamente ligada
a definição de estratégias e macro-objetivos. Então, o serviço público hoje ele tem que se dedicar, né, a essa questão estratégica. Então, cada vez mais o Estado ele deixa de ser aquela coisa amadora e passa a ter uma função estratégica. Gente, e não é só área militar, não. Qualquer área no Estado hoje, né, já está começando a ter esse processo de pensar estratégia, políticas públicas, macro-objetivos que consigam dar um retorno à população de uma forma mais ampla. Então, são as cabeças pensantes, pessoas que estão lá para pensar soluções e caminhos, diretrizes para o papel do Estado como um todo. Logo depois vem a gestão operacional, então que aí a própria gestão do serviço público, então eu vou ter os estratégicos, eu vou ter os operacionais, em que vão definir, né, a forma como as atividades, os processos e essas diretrizes que foram pensadas na área estratégica vão ser realizadas. Então, quais vão ser os caminhos, os manuais, quantas pessoas, quais as equipes, de que maneira, a distribuição dessas operações, né, como que vão ser construídas. Então, tem gente pensando claramente a estratégia, gente pensando claramente as várias operações e, por último, todo o processo da execução material mesmo, que é a execução de fazer funcionar tudo isso que está ali nas diretrizes que foram traçadas lá no estratégico e passaram pelo crivo do operacional, tá? Então, olha que a administração pública, ela cuida dessas três esferas aí, né? Todo o suporte estratégico, operacional e a parte da execução como um todo, tá? Na terceirização, gente, o poder público, ele não entrega, não delega, né, nem a gestão estratégica, nem a gestão operacional, né, para o terceirizado, tá? Então, isso é muito claro. Aquilo que é assunto estratégico e operacional, não há terceirizados nesse processo, tá? Mas a parte da execução material, da realização, de fazer acontecer aquilo que foi traçado lá e tudo, aí sim, parte desse processo, né, não todo, mas parte do processo da execução pode ser passada para terceirização, pode ser objeto da terceirização. E aqui, gente, uma parte aqui, um momento aqui, tá? A grande discussão que tem em voga, né, então, na terceirização da administração privada, você tinha uma discussão mais ou menos desse mesmo fato aqui, né? Aquela coisa da área fim e a área meio. Determinados processos que vão assessorar, né, a área fim podem ser terceirizados, né? Então, por exemplo, olha, eu estou aqui eu tenho um escritório de engenharia que nós vamos trabalhar aqui na parte de construção de várias pontes e tal, tal, tal. Isso numa esfera privada, tá, gente? Que eu estou dando exemplo aqui. E aí eu vou terceirizar, por exemplo, o engenheiro. Não. Se é uma empresa, você vai fazer um contrato formal, com regra, aquela pessoa que vai ter todo um vínculo trabalhista, uma pessoa que vai estar ali pela expertise, com todo o processo de escolha claramente ali. Por quê? Porque você tem que ter um controle, uma responsabilização pela parte do cálculo. E o cálculo é um processo, né, ainda mais na engenharia, extremamente importante. Então, você não pode entregar áreas importantes para quem não vai ter comprometimento e responsabilização por aquilo, tá? Então você faz, aí você contrata, você paga salário caro, você vai ter cobrança de horário, porque você está cobrando ali uma pessoa com toda a expertise nesse processo. Você terceiriza o que então? Rotinas administrativas, a questão da limpeza, você pode terceirizar uma série de processos que vão complementar, né, essa questão do trabalho e da engenharia, mas nunca a área responsável, oficial, necessária ali para a entrega do processo, tá? Na administração pública, até pouquíssimo tempo também era a mesma coisa. Olha, áreas estratégicas e operacionais não podem ser entregues, mas áreas, assim, manutenção e limpeza, segurança, motorista, algumas coisas que não vão determinar na entrega, né, na entrega mental, raciocinada, criticada, né, e toda a razão de ser por parte daquele setor, você não pode entregar isso terceirizado, até porque ele não vai ter um vínculo público, não é alguém que está ali envolvido, não é alguém que às vezes pode não se responsabilizar. E aí, recentemente, foi 2017, você teve uma mudança no processo da terceirização, gente,
que impactou e está impactando várias discussões disso, em que agora tanto acabou a área fim e a área meio. Então, você pode contratar e terceirizar qualquer pessoa para trabalhar em qualquer setor, né? Independente de como que seja. Então, por exemplo, numa indústria, antes eu contratava um terceirizado, ou terceirizava setores ali de segurança, gente para carregar algumas coisas que não necessariamente diziam respeito ao processo da produção em si. Agora não, agora eu posso contratar a pessoa que vai fazer, né, participar das etapas produtivas, a entrega, várias atividades, né, que criam uma série de discussões. Olha, mas se essa pessoa não é da empresa, ela não veste a camisa. Então tem uma série de discussões que a pessoa pode não ter um comprometimento, não fazer com qualidade, né, não entregar adequadamente, porque ela não tem ali, ela não vê sentido, né, pelo fato de não ser funcionário. E que é uma coisa interessante, né, gente? Por exemplo, você pega a Petrobras. A pessoa que é da Petrobras tem uma série de vantagens, salário adicional, algumas regalias pela própria questão do cargo, várias questões. E aí você contrata a pessoa que passa por um concurso, vai trabalhar lá, então ela tem uma carreira, vai ter um incremento salarial que já é diferenciado e outros processos pelo fato de ser servidor público. Numa empresa mesma de estar ali no concurso, né, e tal. Mas aí você vai e contrata para trabalhar no mesmo setor alguém que é terceirizado. E na hora de vestir a camisa, quem que vai vestir mais a camisa? Então são essas as discussões que têm sido feitas sobre essas questões da terceirização. Porém, o Supremo entende que cada vez mais há uma eficiência, uma melhora do processo de acompanhamento, de fiscalização, né, e de vários processos, gente, administrativos, inclusive, né, de gestão mesmo, de acompanhar os vários processos para saber se de fato as pessoas sejam funcionários próprios, sejam terceirizados, estão efetivamente entregando aquilo que se pede, tá? Então, dentro desse processo que a gente está aí, a gente fica nesse, né? Oi, pois não. Isso aí, Fala mais alto. Quem é, gente? Só para ver aqui. Esse tópico aí. Ô, Fábio, beleza, meu cara? Beleza. Esse aí que você falou da Petrobras aí, você tem isso lá na Coca, lá o que mais tem na Coca-Cola. Ela tem as empresas terceirizadas que fazem entrega e tem as pessoas da Coca mesmo, funcionário da Coca. E os terceirizados não tá nem aí com nada. Eles fazem de qualquer jeito, serviço de qualquer jeito. Eles não. Os clientes não tratam bem os clientes. E também essa questão de benefício é diferente também lá. Os terceirizados têm menos que os profissionais da empresa. Tem menos, do que os próprios funcionários da Coca-Cola, no caso, né? E olha que são Isso. duas empresas privadas, ou seja, não é nem a questão de uma ser pública e a outra não ser, né? Mas é aquela coisa, eu já vi, por exemplo, outro dia estava acompanhando um processo de uma montadora em que todas as partes, assim, aí a montadora já tinha os funcionários próprios e depois os terceirizados, né? E todos os erros, questões de problemas de produção, peças com defeito e tudo mais, estavam passando necessariamente pelos terceirizados, né? A pessoa não tinha aquele zelo, ou não tinha, e aí é uma questão até interna, gente, eu não vou dizer que é de involução ou evolução, longe de mim ficar fazendo, porque fica parecendo, mas é aquela coisa, esse processo de você trabalhar identificado, de criar uma identidade com a empresa, não é para todo mundo, né? Mesmo para quem, às vezes, nem todo mundo, às vezes, veste a camisa claramente. E essa montadora, ela chegou num ponto que era mais vantagem contratar todo mundo, pagando mais caro, pela economia que ela estava tendo de saber que todos os problemas, peças, paralisações, uma série de outros fatores estavam passando pelo processo terceirizado. Quando ela resolveu acabar com o tratado de terceirização e passou a contratar todo mundo, além de uma eficiência produtiva, teve uma redução de custo. Né? Não é nem redução de custo, mas teve mais lucro. Por quê? Parou de ter muita máquina parada, aquilo que a gente chama de setup, de ter várias trocas, manutenções, erros, negligência, parou com tudo isso. Então, não que ela gastou mais contratando, mas parou de ter tempo parado, e tempo parado numa indústria, gente, né, são milhares de reais parados, né, então, perdidos, né? E aí ela fez uma conta básica e começou a perceber que... Então, o que eu disse logo no começo? Alguns setores na Europa estão caindo essa ficha aí.
tá, Fábio? É a mesma coisa. Muito provavelmente pode ser que a Coca-Cola passe por essa reflexão do tipo assim, olha, às vezes claro, vai depender muito do tipo de erro, do tipo de atraso, de como que tá. De repente a pessoa está lá e não tem um cuidado com o produto em si. Tá provocando alguma perda material, perda de tempo, prejuízo? Às vezes sim. Então, no dia que colocarem no papel, o pessoal resolve ou não acabar com a terceirização. Tá? Então vai depender. Agora, vocês concordam que tem que passar por essa consciência? E aí você só passa por essa consciência quando você experimenta ela, tá, gente? Então por isso que eu digo que passar por questões na vida, né, serve como aprendizado. Então, eu estava vendo o pessoal reclamar, nós estamos com um mau governo e tudo mais. Ok, mas a gente tem que aprender com isso. O que é bom governo, o que é mau governo. Para quê? Para que a gente passe a votar melhor. Porque a culpa é nossa, não é do governo. Somos nós que colocamos lá. Então, todas essas discussões, gente, passam em torno dessas reflexões. Beleza, Fábio? Obrigado aí, viu, meu caro? Beleza, E aí, professor, tamo junto. beleza. E aí, gente, é exatamente isso aí. Todo esse processo de terceirização, então toda essa discussão, o contratado é um mero executor da atividade, né? Então que lhe foi atribuído pelo gestor operacional, né? Que é o quem remunera por meio do contrato, e ao contratado, aí no caso terceirizado, constituir apenas elementos ou tarefas anexas, então há partes do serviço público com ausência de laço contratual com os usuários do serviço público, né? E é interessante destacar, gente, que por mais que você tenha terceirização, nesse caso aqui, na legislação, então que vai reger em especial o processo de administração pública, né? O que tem que estar claro é que você vai contratar alguém, o gestor operacional, que é quem está, olha, estamos com lacunas ou ausências de funções tais, e que nós vamos terceirizar. Ok. Então vai ter algum gestor que vai acompanhar, vai ter tudo isso, para fazer, né? E aí esse terceirizado para fazer determinadas tarefas anexas à parte que não são claramente o objeto principal, né, daquele setor, daquele ministério, daquela secretaria, qualquer que seja o processo. E deixando bem claro que não há laço contratual com os demais servidores, né? Mesmo fazendo as mesmas funções, tá, gente? Que é uma coisa até louca, né? Você tem alguém junto com você fazendo a mesma coisa, só que tem que ele não é funcionário público, por exemplo, você é, e aí? Né? Quem faz melhor ou não? Como é que dá isso? Né? Então tem muita coisa em discussão, claro que é uma lei que já mudou várias vezes, pode ainda passar por uma série de mudanças, mas é claramente isso aí. Então, a terceirização é apenas uma atividade específica, não é um conjunto de ações em relação ao trabalho. Né? É como se eu fosse fazer lá, olha, todo o meu processo de produção, tal, eu terceirizo alguém só para embalar os produtos na caixa para mim. Ok, é uma atividade específica, que está lá clara e tudo mais. No serviço público é a mesma coisa. Né? Você tem que deixar bem claro qual é a atividade que vai ser terceirizada, né? E em que maneira que vai se dar, e tem que justificar, inclusive, que essa especificação ela é necessária porque você não tem gente que faça determinado processo ali, tá? Então, por meio da terceirização, gente, a administração se utiliza desse meio privado de execução de serviço, né? Então, que é uma prática que veio do mundo privado, então, se utiliza desses meios privados de execução de serviço para transferir a execução material, mantendo, contudo, né? E aí o contudo está bem pontual aí, a titularidade do serviço público a quem é constitucionalmente atribuído a ela. Então, o Estado ele não vai se eximir do papel dele de serviço público, ele não vai perder a responsabilidade sobre o processo tecnológico, só que ele não vai fazer tudo, então parte das entregas vão ser terceirizadas, mas quem fiscaliza, cobra e quem vai ser reclamado se der algo errado é a administração pública como um todo, tá? Então, como que surgiu a terceirização na administração pública, gente? Ela teve início a partir do Decreto-Lei número 200 do ano de 1967, né, que previa, né, que a administração pública se utilizasse sempre que possível da execução indireta de algumas atividades mediante contrato e desde que satisfeitas algumas condições. Então está aí o artigo, o Decreto-Lei, eu coloquei aí parte, mas aí você tem o artigo 10 e o parágrafo 7º. Então, a execução das atividades da administração federal pode, né, deverá ser amplamente descentralizada,
tem que ser, então você descentraliza para tornar mais eficiente, e no parágrafo você está lá, olha, para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e controle, né? E com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, né? Não torná-la inchada demais, a administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista na área iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada para desenvolver. É aquele processo, gente, eu até dei esse exemplo na minha turminha de logística, por exemplo, né? Às vezes o pessoal está lá, assim, mantém ou não mantém um setor de transportes na minha empresa, né? Depende. Eu até falei isso numa das aulas, aí o pessoal vai lembrar. Depende. Se eu tenho pouca demanda, pouca entrega, eu tenho um processo mais pontual e que eu não vou ficar precisando muito de motorista, de carro e caminhão, às vezes eu vou ter uma frota com vários motoristas contratados que vão ficar ociosos parte do dia porque eu não tenho uma demanda tão grande, né? Se eu tenho, e aí você pode, por exemplo, assim, olha, eu vou então delegar a minha parte de distribuição ou de entrega, né, para uma empresa, né, o que a gente chama de operador logístico, para uma empresa à parte, né? E vou deixar assim, olha, eu estou te contratando para que, quando acontecer as minhas entregas, você faça para mim no prazo correto, com todo cuidado, para levar na casa da pessoa e chegar lá o produto com a qualidade. Ok. O que você está visando aí? Economia de dinheiro. Então, pensa bem, gente. Quantos caminhões ou carros você deixou de comprar, a manutenção periódica deles, o combustível diário, os contratos dos motoristas, os contratos das pessoas para carregar e abastecer os caminhões. Então, olha a economia que você teve aí simplesmente por não ter essa estrutura funcionando na empresa. Eu falei economia de carregar, gente, porque às vezes você pode contratar uma empresa terceirizada, no caso aí, que vai desempenhar a sua parte de entrega, em que ela chega na sua empresa e ela mesma carrega, abastece o carro e leva para a casa do cliente, tá? Então, nem o carregamento você precisa cuidar, já está dentro do contrato que você faz, tá? Então, agora, quando você tiver uma demanda, que o carro não para, você tem N entregas ao longo do dia, né, em que você está precisando cada vez mais dessas empresas, aí talvez valha a pena você comprar um caminhão, ter um contrato de um motorista, ter uma equipe de carregamento que vai, às vezes, gerenciar num tempo mais rápido. Olha, até a empresa terceirizada chegar aqui, carregar o caminhão e levar, eu já estou acumulando porque eu estou com demanda muito grande. Então, nesse caso, de repente, você pode criar uma equipe interna, né, e contratar internamente para isso. Pessoal, a mesma coisa para o Estado, né? Determinados setores, que é o que está falando esse parágrafo 7, determinados setores, para que eu vou contratar uma pessoa para serviços pontuais, anexos, ou seja, algo que está ali, né? Não necessariamente eu vou usar sempre, e aí você vai, o que a gente coloca, recorrendo sempre que possível. Então, você vai, então, dentro do possível, quando precisar, contratar um terceirizado para cuidar de algo pontual em relação a determinados processos. É a mesma coisa, né? Imagina você fazer um concurso para ter um servidor público pagando salários que a gente sabe que não são baratos, né, gente? Para a pessoa ficar de braço cruzado o dia inteiro, porque ele é motorista. Nessa fundação que eu trabalhava, eu lembro que chegou a ter 12 motoristas, né? E teve época do ano que 11 ficavam parados, porque não tinha demanda, né? E eram 11 salários, 11 carros a serem revisados e todo um processo inerente a isso aí. Então, essa eficiência do Estado que permitiu a terceirização se dá especialmente nesse processo. Então, a gente está vendo o surgimento, né? A gente viu aí que surgiu com o decreto-lei número 200, ela, porém, se desenvolveu mais rapidamente após, né, gente, em 1995, com o chamado Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado. Começou ali com o governo do... quem era? O Fernando Henrique Cardoso, né? Então teve esse plano para poder essa reforma e tal, em que foram criadas novas carreiras de nível superior, foram enchidos vários cargos de nível médio e intermediário, adotando essa política de contratação desses civis. Então, que foi interessante. Olha, a maioria dos cargos se tornou estratégica, outros tantos operacionais,
e a maioria, por que não terceirizar como forma de garantir a eficiência aí do serviço, tá? Na questão da lei também, na Constituição Federal de 88, também há toda uma previsão lá, o inciso 21º do artigo 37, né, que permitiu e permite a contratação de serviços de terceiros pela administração pública, desde que houvesse lei específica, tá, prevendo licitação e regras para os contratos. E, dentro desse processo, a lei que veio, né, atender a essa lei específica que estava esperando aqui no artigo 37 foi a Lei 8666 de 93, que é a lei de licitações, que nós estamos completamente íntimos dela, tá? Em 97, teve o Decreto Federal 2271. Então, olha as evoluções, gente. Não que uma teve que substituir a outra, não existe isso. Pelo contrário, veio, às vezes, melhorar, ampliar a visão, aperfeiçoar uma série de mecanismos, tá? Então, em 97, o Decreto 2271 veio para disciplinar a contratação desse serviço, né, tanto na administração pública direta, nas autarquias e nas fundações, e estabelecer quais atividades que deveriam ser preferencialmente executadas de forma indireta ou através de terceirizações. Então, serviços de conservação, de limpeza, de segurança, vigilância, transportes, informática, copeiros, né, copeiragem, recepção, reprografia xerox, tá? Telecomunicações, manutenção de prédios, equipamentos e instalações. Então, aquela coisa que não dizia respeito necessariamente à natureza do serviço em si, mas serviços complementares para poder manter a rotina e a dinâmica dos setores funcionando, tá, gente? Em 97 também, né, o Ministério do Orçamento e Gestão da Secretaria do Estado de Administração do Patrimônio expendiu a Instrução Normativa, IN, né, Mari número 18 de 97, tá? Que visava o quê, gente? Disciplinar a contratação de serviços a serem executados de forma indireta e contínua, né? Então já tinha colocado quais eram os cargos, mas aí agora veio precisando disciplinar, deixar mais claro, né, como que seriam essas contratações celebradas por órgãos ou entidades integrantes aí do sistema de serviços gerais. Então, a cada momento você vê que tem uma evolução. Olha, tem que ter algum processo para disciplinar a contratação, para deixar uma coisa mais clara. Ah, legal, vão lançar aí uma instrução normativa e por aí vai, tá? Em 2008, teve a instrução normativa número 2 de 2008, tá, gente? Aí veio pela Secretaria de Logística e Tecnologia. Então, essa norma veio para suprir a ausência. Então, olha só, ela veio para substituir algo que estava faltando, né, de regras específicas sobre o planejamento e acompanhamento das contratações de serviço terceiro. Então, por mais que estava claro lá na lei de licitações, precisou, então, suprir alguma coisa que estava faltando, algumas regras que às vezes não estavam contempladas ali na lei de licitação. Em 2009, também veio mais 3 instruções normativas, a número 3, 4 e 5, né? Aí é interessante, veio uma logo atrás da outra, também para disciplinar outros aspectos não presentes na instrução normativa número 2, tá? Porém necessários para o disciplinamento das contratações. Então, a gente vê no direito, gente, ainda mais o órgão público é isso. Você faz uma lei, por melhor que ela possa ser, às vezes depois você vê que faltou determinada análise, faltou uma reflexão, faltou um processo que é complementada. Aí é legal que vem à tona, todo mundo para, senta, pensa, né, se dedica a pensar aquilo que está faltando, redige um texto e depois pode virar uma complementação, como a gente está vendo aí nesse processo, né, nessa trajetória, tá? Então, portanto, as bases legais e normativas da terceirização no âmbito da administração pública são, né, e aí a gente já viu isso aqui, a Lei 8666/93, que é a Lei de Licitações, tá? O Decreto Federal 2271 de 97, a Instrução Normativa, né, 2 de 2008, e suas alterações, que é a Instrução Normativa 3, 4 e 5, né, de 2009, e a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Só para vocês verem que nada impede de surgir novas, né? Tem que colocar aqui essa de 2017, gente, que aí regulamentou uma série do ponto de vista da administração privada, mas é legal para a gente ter uma base aí depois desse processo, tá? Ao mesmo tempo, quais são os limites da terceirização na administração pública, né? Então, não basta eu contratar, tem que ter alguns limites também, tá? E a administração pública só pode
adotar formas de terceirização previstas em lei. Então, claro, tem a lei que rege o que eu posso ou não posso para terceirizar, tá? E se faz algo errado aí, está sob pena de ilegalidade do ato e responsabilização civil, criminal, né, gente, do agente que praticou, e devem ser precedidas de licitação. Então, a maioria desse processo, então eu tenho que estar lá quais são os processos de terceirização, o que pode ou não, e, via de regra, quase todas vão passar pela licitação. Óbvio, né, gente? Ainda mais que é dinheiro público daí. E coloquei aí quais são as formas de terceirização, né, em sentido amplo, permitidos para a administração pública. Então, quando é que eu posso, então, terceirizar de uma forma bem ampla aí, tá, gente? Primeiro, na contratação temporária de servidores, para atender o quê? Né? Aí, para a necessidade temporária, então, não é eterna, tá, gente? Então, às vezes alguns de vocês vão falar assim, tem fulano que é terceirizado no Estado que trabalha lá há 10, 15 anos. Então, de novo, que está tendo alguma necessidade, o Tribunal de Contas fiscaliza muito isso, tá, gente? Eu já vi casos, a pessoa virar e falar assim, olha, o Tribunal de Contas reconhece da necessidade de continuar mantendo o contrato de terceirização para determinadas funções, mas tem que ser feito um processo seletivo a cada 2, 3, 4, 5 anos. Não pode ser uma coisa eterna, tá, gente? Então tem aí, permitido para a administração pública, a contratação temporária desses servidores, tá? Para atender a necessidade temporária, né, de excepcional interesse público em caso de calamidade pública, combate a surtos endêmicos, a gente viu vários agora, tá, gente? Contratações, terceirizações, recenseamentos, admissão de professores substitutos ou visitantes, atividades especiais nas organizações das Forças Armadas. Então, olha quantos lugares que pode entrar aí uma contratação temporária, ok? 2, na concessão e permissão da prestação de serviços públicos de acordo com a Lei 8.987 de 95. O que é concessão? A gente já viu numa aula aí para trás, tá? É o contrato administrativo que a administração pública delega a outra, né? A outra execução do serviço, a outra pessoa, ou uma obra pública, ou cede o uso de um bem público, para que esse contratado, né, a quem recebe a concessão, execute por sua conta e risco, no prazo e condições estabelecidas. Então, olha só, eu coloco um prazo, né, mediante tarifa pelo usuário ou outra forma de remuneração. Então, a legislação permite que eu possa criar um contrato de concessão com regras plenamente claras, gente, tá? E aí que é legal isso, que você tem todo um processo de acompanhar decisivamente esses processos, tá? E permissão, o que é, né? Tá aí que eu coloquei como concessão e permissão. Permissão é esse ato administrativo unilateral, discricionário, precário, gratuito, oneroso, em que a administração pública delega, né? Então, atenção, delega ao particular, ao contratado, ao terceirizado, a execução de um serviço público ou a utilização de um bem público. Então, determinado setor de atendimento eu vou terceirizar, vou entregar para alguém aqui, e aí você tem todo um processo de permitir que determinadas pessoas, né, que não sejam funcionários ou outras questões até estratégicas operacionais, tá, gente? Estão fazendo ali no atendimento, por exemplo. Você pode contratar, por exemplo, tá? Terceiro, na execução de serviços de saúde e ensino pela iniciativa privada como forma de complementar os sistemas públicos, conforme o artigo 199. Nesse processo da pandemia, uma das discussões que eu achei interessante é as pessoas falando assim, olha, e aí eu vi pai de aluno reclamando, tá, gente? Eu não vou tirar a razão, mas também falta razão, sim, porque o maior foco, por exemplo, a gente sabe que é dentro da escola, não dá para você ficar ali no processo de ficar colocando ali uma série de situações que pode colocar em risco e piorar o processo. Então, eu vi pais de alunos reclamando, né? E aí o pessoal falou assim, olha, por que o Estado não contrata uma faculdade, uma escola privada para dar aula no lugar? Poderia em cima disso aqui, gente. Olha, eu vou terceirizar, sim, determinados processos por causa da pandemia. Porém, as escolas privadas também estão em isolamento. Então, é uma questão que estão sendo discutidas. Não sei se vocês viram aí recentemente o Colégio Militar querendo voltar, teve liminar cassada pela Justiça, várias questões aí envolvendo essa necessidade de voltar à aula para alguns setores ou não, tá?
Dentro de tudo isso que a gente falou aqui, gente, há de observarmos, e aí tem que estar inerente, é quase que natural, que os princípios da eficiência e economicidade, então, de se tornar mais eficiente e ter uma economia, né, como limitadores do uso da terceirização. É em cima desses dois motivos, não nenhum outro. Né? Porque eu estou querendo dispensar um monte de gente que não precisa, ou eu quero contratar várias pessoas que são colegas minhas. Não, você tem que ter todo um processo de eficiência e economicidade aí, nesse caso, tá? Então não pode ser qualquer forma, qualquer jeito, não, tá? E a eficiência, nesse caso que se refere à excelência dos meios utilizados para a consecução dos objetivos, né, gente? Então, é todo o processo de buscar eficiência mesmo, plenamente. Então, precisa de alguém que domine claramente determinado assunto e que faça o mesmo com eficiência, tá? E a economicidade, como a gente já falou aqui, a aplicação racional dos recursos públicos visando o melhor custo-benefício. Olha, eu contratando alguém terceirizado é mais barato do que eu manter uma estrutura funcionando, como o exemplo que eu dei aqui, tá? A Lei 8666 de 93, gente, então ela vai definir a contratação de serviços pela administração pública e apresenta também um rol exemplificativo das atividades terceirizáveis. Né? Então, para que pode, então, de acordo com a Lei 8666? Para demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte e outros aí tão importantes quanto. Então, são assuntos extremamente necessários, alguns vão abrir brecha ou não, algumas questões, mas olha a importância desse processo aí, que a Lei 8666 veio trazer aí na questão da terceirização, tá? Já no decreto federal, gente, de 97, 2271/97, há uma vedação, um impedimento para terceirização na administração pública, né? Então, olha que interessante. É a execução por terceiros de atividades inerentes a cargos pertencentes à organização administrativa de órgão ou entidade pública, ressalvada expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente no âmbito do quadro geral de pessoal, tá? Então, ou seja, você pode vedar, você tem uma série de questões, mas quando então você não pode contratar simplesmente por contratar, gente, você tem que cumprir claramente, né, quais são os cargos, e aí você não pode abrir muito o leque de acordo com aqueles vários cargos que a gente apresentou ali, desde que, então tá lá, ressalvada expressa disposição legal em que, se eu tiver um cargo extinto, né, ou seja, ou alguma situação, olha, todo mundo que estava nesse setor aqui morreu, né, por Covid, por exemplo, né, em determinados casos, em se tratar de um caso específico, você pode sim, desde que seja plenamente justificado, tá, gente? Então, por que isso, né, gente? Tem que moralizar, porque se deixar a tendência, dependendo do governo, da linha, né, decisória do governo, tem alguns que têm essa tendência de querer terceirizar tudo, outros não, né? Então, para alguns cargos que já existem, não vai ser terceirizado, você já tem um funcionário público para isso, tá? Nos cargos que você não tem, você vai terceirizar sim, né? E, além do mais, igual tem nesse parágrafo embaixo, pessoal, vocês estão conseguindo visualizar o slide? Tá normal para vocês? Sim, professor. Legal, porque para mim fugiu aqui no meu celular, tá, gente? Porque eu tenho leito do computador, mas tem que acompanhar do celular, que é o que eu vejo a tela de vocês, tá? E além do que, gente, conforme eu estou falando aqui, o processo todo, a administração pública ela tem o dever de criar cargos ou empregos, né, inseridos no seu núcleo fundamental, ou seja, na sua razão de ser, tá? E só podem ser exercidos, e aí a maioria dos cargos no serviço público só podem ser exercidos por servidores públicos devido à sua relevância para o interesse público. Então, cargos mais específicos, mais relevantes, mais necessários, você não vai ter terceirizado, nem pode ter, né? Então, primeiro que tem esse impedimento, segundo, da mesma forma, e aí é interessante, gente, se eu começar a ter que contratar, é o exemplo que eu tinha dado até numa das aulas aí, o Estado está tendo, o Ministério da Economia está contratando vários cargos temporários para analistas de dados e cientistas de dados, tá, gente? Esse pessoal que trabalha na área de TI ou não, ou que não só na área de TI,
mas também pessoas que fazem aquele apanhado de inúmeras informações e sintetizam isso e fazem análise para subsidiar uma série de estratégias e tudo mais. O Ministério da Economia está pensando nisso. Olha, eu vou contratar um monte de gente para criar aplicativo, criar a forma de eu buscar os dados, de eu filtrar os dados e fazer uma série de análises pontuais. Legal. E aí a contratação temporária está lá no edital, a gente já estudou isso é bacana. Porém, pessoal, se começar a ter em vários órgãos do Estado uma contratação ampla de cargos de analistas de dados ou cientistas de dados, né, provavelmente vai ter que vir o próprio Tribunal de Contas ou o próprio Ministério Público vai falar assim, olha, já virou uma natureza necessária para o Estado. Então, antes você contratava temporário porque não tinha uma demanda tão grande. Como agora está tendo demandas em vários órgãos, passa a regulamentar, então, concursos para preenchimento. Passa a ser uma função, gente, que vai ter a sua justificativa de existência perante aí o órgão público. Então, por enquanto, o pessoal entende que não precisa. Mas vai chegar numa hora que eu vou ter que ter um analista de dados permanente para analisar uma série de fatores, dados, indicadores e tudo mais e tomar as providências em relação a isso, tá? Então, precisou, está surgindo necessidade, não vai ter essa de ficar contratando, não. Faz um concurso logo para suprir aquela lacuna que está ali, tá? Porém, aí tem todo um processo, aí vai, né, a contratação, há atividades que não coincidem com o núcleo exclusivo e que, portanto, podem ser terceirizados desde que observados os princípios de economicidade e moralidade. Está dizendo o seguinte, olha, eu só posso terceirizar aquilo que não é núcleo exclusivo, que são pessoas que são específicas para ali. Porém, atividades que podem não ser, mesmo sendo aqueles cargos como é que fala? Do núcleo fundamental, da razão de existir, ele pode não ter uma determinada obrigatoriedade, que aí um ou outro caso você pode acabar sim terceirizando, dependendo aí, né, da necessidade e observando essa economia, essa moralidade que está aí, tá? E aí tem uma frase do Ramos, coloquei aí, tá? Desde que a contratação seja firmada dentro desse quadro, em que o ajuste fica caracterizado em termos similares àqueles em que a lei civil regula os contratos de serviços com a empreitada, de locação de serviço ou de empreitada, tendo por escopo a execução de objeto determinado por empresa nele especializada, que conjugue os fatores de produção para isso necessários, envolvendo atividades materiais de apoio ao trabalho desenvolvido pelo setor público, dúvida maior não surge acerca da legalidade e legitimidade do ajuste. Ou seja, chegou a precisar, gente, e não tem, né, como prover isso com os funcionários do local, vai terceirizar, sim, o Estado não pode parar em casos específicos como isso, tá? Portanto, a terceirização pode extrapolar a atividade de meio do poder público, desde que sobre o manto da lei, né? Então nada revelia, né? Pois a sua atuação é pautada pela estrita observância do princípio da legalidade que está aí, ó. E aí uma outra frase do Ramos aí. Para melhor atingir a função pública, né, gente? A finalidade pública, né? De sua instituição, no entanto, sem se afastar das funções que lhe foram legalmente atribuídas, observados os instrumentos formais impostos pelo ordenamento jurídico, a princípio parece possível conceber uma terceirização que se confunda com facetas da atividade de fim do órgão ou entidade, né? Nesse processo da pandemia, teve uma secretaria de saúde de uma dessas cidades do interior, gente, em que todos os funcionários, não era uma secretaria grande, mas o médico, a enfermeira, e se não me engano, tinha 3 ou 4 técnicos de enfermagem, tá? Todos tiveram, 2 morreram, se eu não me engano, e vários outros tiveram problemas sérios de Covid que ficou lá impedido. E aí teve uma terceirização, gente, né, contratada, com atribuições e funções específicas, provisória. Foi feito um processo sem licitação para dar pressa e tudo mais, mas teve todo um processo de contratação mediante. Né? Então, não pode ter contratação terceirizada para as funções específicas e necessárias. Ok, mas nesse caso não tinha outra coisa, a própria lei
permite quando isso acontecer, tá? Formação de vínculo empregatício com a administração pública, né? E esse é um assunto interessante. Isso aqui eu coloquei, gente, porque nem sempre não estava na ementa, mas é comum quando a gente escuta isso. Eu não sei se vocês conhecem alguém que já trabalha como terceirizado no Estado. Qual que era o nome da empresa? Peraí que eu vou lembrar, gente. A empresa que presta terceirização. Tem várias, tá? Mas a especial deles, a MGS. A MGS, acho que é a MGS ainda, tá? E aí você tem vários terceirizados para fazer várias funções em várias áreas de toda a administração pública, seja município, aí no caso deu exemplo do MGS, que é do Estado, seja município, Estado ou órgão da União, tá, gente? E aí é muito comum nas pessoas virem falar assim, tem um fulano lá que está terceirizado, tem muito tempo que ele trabalha lá, então ele passa a ser um funcionário público, né? E aí é bom deixar bem claro, gente, que né, todo e qualquer preenchimento de cargo público só se dá através de concurso. Então, a terceirização não gera vínculo, né, de função pública, é um vínculo empregatício, mas não gera um vínculo de função pública permanente ali com a administração pública. Então, os empregados da prestadora de serviço, né, os que são terceirizados, não podem, então tá aí o não, vou até colocar isso negritado depois, não podem ter qualquer tipo de subordinação direta com a tomadora para evitar que sejam presentes os requisitos da relação de emprego, os quais podem e passam a presumir formação de vínculo, tá? Então, um detalhe, gente, eles não podem ter título com a subordinação direta, mas eles vão ter com a subordinação indireta ou técnica, né? Então, vamos ver aqui claramente isso aí, ó. A subordinação que ele vai ter no Estado é o que a gente vai chamar de subordinação jurídica, tá? O que é isso? É aquele que admite e demite da ordem. Então, eu vou ter gente do Estado que está admitindo, está precisando de determinadas tarefas, entregas, serviços, prestações, obras, qualquer que seja o processo. Então, ela vai contratar, fazer o objeto de contratação, terceirização, contrato, então ela está admitindo, está demitindo quando é o caso, vai dar ordem, acabou, né? E a subordinação técnica é a tomadora, então, por exemplo, a minha empresa que vai fazer uma demolição em tal lugar que ganhou, né? Eu tenho uma subordinação técnica, então os meus funcionários só dizem respeito à minha empresa e não dizem respeito ou não relacionam ou não fazem parte do escopo da subordinação direta, da estrutura direta, como a gente viu aí, tá? Então, esse processo de subordinação, né, e aí eu coloquei embaixo, para caracterizar a subordinação, é necessário que haja ordens diretas aos empregados, além de submissão ao seu poder disciplinar. Então, para não ter essa confusão, é aquela coisa, né, gente? Olha só, fulano é terceirizado, mas quem vai mandar no terceirizado é a empresa que contratou ele, que ele está ali. É muito comum isso na área de segurança, né? Eu, por exemplo, se eu vou ter algum processo de segurança num órgão que eu trabalho, por exemplo, numa instituição que eu trabalho, dificilmente você vai se reportar ao funcionário em si sobre determinadas diretrizes ou mudanças, mas você vai entrar em contato com a empresa que venceu a licitação ou a escolha, a empresa contratada, e ela que vai passar as instruções para os funcionários dela, para os seguranças que estão atribuídos a ela, vinculados a ela. Pessoal, isso não quer dizer que você não possa conversar, cumprimentar, ser respeitoso e cordial lá, não, tá? Porque eu estou cansado de ver gente que trata mal o porteiro, segurança, porque ele não é da empresa. Não existe isso, tá? A educação em primeiro lugar, mas questões de, escala, mudança de horário e outras questões, quem vai determinar isso é você passando para o chefe deles, e não diretamente. Porque exatamente por isso, gente, quando você passa diretamente, está caracterizando aí que tem uma certa submissão de poder ou que tem ordem direta. E isso não pode para evitar qualquer tipo de processo de vinculação, de achar que tem vínculo trabalhista com o órgão ou a empresa, no caso. É o caso do Fábio falou lá na Coca-Cola, muito provavelmente os terceirizados lá, quem dita as regras deles, o comando, a operacionalização e as rotinas é o chefe dos terceirizados. Dificilmente alguém do setor
que tem o poder vai determinar o que o terceirizado tem que fazer. Nem pode, porque isso pode caracterizar vínculo empregatício lá, tá? A contratação irregular realizada pela administração pública, que pode acontecer, tá, gente? Ao contrário do que ocorre no setor privado, né? E aí, no caso, a contratação irregular pode acontecer por fraude na terceirização ou pela inidoneidade da prestadora de serviço. Então, a administração pública tem que estar atento. Eu prestei, uma prestadora de serviço ganhou a licitação, fiz o contrato com ela e ela está contratando de forma inidônea, ela está contratando de uma forma que não é correta, né? Não formará vínculo a si mesmo, tá, gente? Então, de novo, inciso 2º do artigo 37 da Constituição prevê que a investidura em cargo ou emprego público depende única e obrigatoriamente de aprovação prévia em concurso de público de provas ou de provas e títulos, tá, gente? Então, não existe isso. Só entra no Estado, só vira funcionário público através de concurso. Mas eu conheço gente que trabalhou 15, 20 anos, né? Eu mesmo já fui funcionário contratado, terceirizado do Estado, porque não tinha determinadas tarefas lá, que eu fui contratado especificamente para isso, e eu lembro que eu fiquei lá contratado, quanto tempo, gente? Chegou quase aos 14 anos, né? E aí, para mim, sempre foi claro, olha, eu não tenho vínculo com a função pública no caso, né? E estava muito claro para mim, porque o meu serviço era diferenciado no processo lá tocante, tá? E essa questão, gente, e aí está chamando a atenção aqui, pode ser muito isso também. Aí a prestadora de serviço que ganhou a licitação começa a contratar de uma forma errada, com fraude ou inidônea, por exemplo. Eu combinei que eu vou pagar, eu estou contratando determinadas pessoas e eu falei lá no meu escopo no contrato que todos os meus funcionários vão ter curso superior, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui, tá, gente? E depois que eu assinei o contrato e já estou lá fazendo a obra, eu vou e contrato gente que não tem nem o 2º grau, que aí eu pago mais barato, né? Não pode. Então, quando isso é descoberto, então você tem fraude na terceirização ou todo esse processo inidôneo que está falando aí, tá? Então, ao mesmo tempo que você tem todo esse processo, eu coloquei isso aí, gente, que você tem alguns deveres e direitos, alguns cuidados em relação aos terceirizados, né? E que pode acontecer alguma coisa errada por parte da empresa terceirizada, e aí não é culpa, né, do órgão público, da empresa que contratou terceirizada, mas há uma responsabilização, sim, que é o que a gente vai ver aqui agora, tá? Então, por mais que haja esse entendimento constitucional de que não há vínculo de emprego, né, que não vira funcionário público, a administração, seja ela prefeitura ou órgãos e secretarias da prefeitura, do Estado e da União, pode responder pelos encargos trabalhistas e previdenciários da força de trabalho utilizada na prestação de serviço. E aí somente, né, gente, caso haja inadimplemento da contratada, ou seja, a contratada foi lá, tal, começou a não recolher, está lá pagando salário, mas não está pagando encargo, não está pagando fundo de garantia, não está pagando INSS e tudo mais, principalmente para efeito de contagem de tempo, né? Existe a chamada teoria da responsabilidade objetiva. Isso quer dizer o quê? Né? Que a administração, eu estou lendo isso, está lá esculpida, né, gente, no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição, está lá, ó. E aí eu coloquei, eu vou ler direto o parágrafo 6, gente. As pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa, em especial o parágrafo 6. Ou seja, assim que surgiu algum problema, que aconteceu, contratei lá, participou de um processo seletivo e tudo mais, e a pessoa está cumprindo com algo, ou está errado, ou não está recolhendo os encargos e tudo mais, a administração pública ela pode sim assumir a questão, até porque ela tem todo o processo da moralidade, né, gente, da impessoalidade e tudo mais, e ela vai ter uma obrigação de reparar esse dano aí, né, esse dano decorrente da conduta comissiva do Estado de uma situação criada pelo próprio Estado. Olha, faltou fiscalização, alguém não acompanhou,
a empresa pagou mal ou faliu, qualquer que tenha sido o motivo em si, né, aquele trabalhador terceirizado não tem culpa daquilo. Ele pode até ter alguns problemas em relação à demora no pagamento, gente, do passivo trabalhista da empresa que faliu, por exemplo, mas o direito ao INSS e outras questões ele tem que estar, ainda mais para contagem de tempo. Então, em alguns casos, há muita controvérsia, tá, gente? Tem vários juristas que falam que não tem que ser responsabilizado, outros, até sobre a luz da nova mudança da legislação da terceirização, atribui que é responsável, sim. Na nova terceirização que a gente vê hoje, se você terceiriza e contrata e a empresa fale, a empresa que contratou a terceirizada, no caso, a empresa privada, tá, gente? É responsável pelo INSS, Fundo de Garantia, vai ter que recolher e pagar em dia para evitar alguns problemas nesse sentido aí, tá? Verbas trabalhistas que podem ser demandadas pelos empregadores de prestações junto à administração pública, tem aí também outros processos também, tá, gente? Então, situação também de valor, débitos previdenciários, aí eu fiz questão de colocar aí como forma de mostrar claramente que há uma legislação, e aí eu coloquei as leis e tudo mais, então, verbas trabalhistas na súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho, tá? Então, que vai ser garantido ao trabalhador irregularmente contratado pela administração pública, direto ou indireto, tá, gente? Tão somente o pagamento da contraprestação pactuada, ou seja, do valor combinado em relação ao número de horas, tá? Observando, para tanto, o valor do salário mínimo, então, regulamenta de acordo com o salário mínimo, né? Bem como aqueles referentes aos depósitos de fundo de garantia. Então, está garantindo ali, olha, eu vou pagar aí o salário mínimo do Estado, tá, gente? Do órgão público, tá? Então, se eu tenho ali um salário mínimo e aí a terceirizada, né, não cumpriu, né, esse órgão, essa autarquia, fundação, esse ente federativo vai pagar o salário, né, vinculado ao salário mínimo da categoria que trabalha ali, bem como o fundo de garantia em relação a isso. Tá? Então, isso é uma súmula do TST. Ao débito previdenciário, você tem o parágrafo 2º do artigo 71, tá? Da lei de licitações. Então, traz explicitamente lá a responsabilidade da administração pública em relação aos encargos previdenciários, né? Independente de que seja contratação ou não, gente, o INSS, a Previdência, não pode quebrar porque as empresas, porque senão fica efeito cascata, né? A empresa pulou fora, tem que remunerar até como forma de não quebrar o órgão público ali no caso, tá? Então, nesse caso, a administração pública ela é considerada solidária com o contratado em relação aos contratos celebrados, aí, terceirizados, né, com a terceirização, tá? E, nesse sentido, visando eliminar a responsabilidade solidária, né, por débitos previdenciários da prestadora, a Lei 9.711 de 98, as tomadoras, e aí para evitar que o negócio seja piorado, tá, gente? Aí já estou explicando, as tomadoras ou as empresas que ganharem, as empresas contratadas, as concessionárias, qualquer que seja o órgão que foi contratado e que vai ter gente ali vinculada a ela, devem fazer a retenção de 11% do valor dos salários, né? Seja aí nota fiscal, ou fatura, ou recibo, qualquer que seja a forma e tal, como forma de garantir que débitos previdenciários e outras questões possam tirar daí. Então, você contratou uma empresa, já vai entrar como cláusula contratual lá. Olha, você tem que todo mês recolher e fazer uma previsão, uma reserva de 11% do salário de todo mundo para evitar que quando você quebrar ou se quebrar, a pessoa não fique prejudicada em relação a isso. Então, tem toda uma garantia aí como forma de minimizar o prejuízo caso ele vá para o Estado, tá, gente? Caso ele vá para o Estado, mediante a quebra ou a não entrega ou a falência da empresa que foi contratada nesse caso, tá? E aí tá interessante, essa mudança teve vigência. Então tá aí a lei, 98, e ela teve vigência a partir de fevereiro de 99 e objetivou principalmente reduzir a sonegação e estimular a contratação de prestadores de serviço. Então, para ficar mais fácil, olha, vai ter um cuidado em que todas elas têm que ter uma garantia de pelo menos 11% do salário como forma de garantia a entrega desse processo. Então, diante do entendimento majoritário de que a administração deve responder pelos encargos que a gente viu aqui, gente, pelas várias despesas que podem
acontecer em relação ao terceirizado, pode-se concluir que a melhor prática a ser adotada por todo e qualquer agente público, gente, é acompanhar o contrato, observar se a empresa está fazendo as regras normais, o recolhimento dos encargos trabalhistas previdenciários, se está prestando o serviço, evitando aí futuras demandas judiciais. Ou seja, lembra que a gente colocou lá na cláusula da lei de licitações que sempre vai ter alguém acompanhando o contrato da terceirização e todos os processos? Então, essa pessoa tem que fiscalizar mesmo. Olha, está sendo feito recolhimento mensal dos salários, dos encargos previdenciários, dos fundos de garantias e de outras questões dos trabalhadores. Tá, manda para mim, eu quero ver certidão negativa, eu quero ver o comprovante dos depósitos. Então, e aí é uma forma de você fiscalizar para quê, gente? Para evitar que a empresa, e aí muita empresa, às vezes alegava falência, gente, recebia do Estado, alegava falência como forma de não ter que pagar, por exemplo, vários funcionários que estavam ali. Aí agora acabou, né? Tem que ter aí essa fiscalização e esse processo para ver se as empresas estão cumprindo com aquilo que se espera delas, tá? E aí, pessoal, eu tentei sintetizar aqui todo o processo de reflexão da terceirização no tocante à terceirização do serviço público, tá? Uma das questões que eu estava vendo exatamente no processo das discussões, que eu já uma reunião que eu já tinha feito até antes, se entraria ou não o processo dessas novas mudanças da terceirização no regime de trabalho privado. E aí eu fiz aqui o questionamento, porque alguns de vocês aqui trabalham diretamente como terceirizados ou conhecem alguém que trabalha como terceirizado na esfera privada, na administração privada. E uma das orientações que eu tive que não, porque vocês vão ter matérias pontuais em relação, ou já tiveram, alguma coisa que trabalha em legislação trabalhista que entrou claramente isso, tá, gente? Então, no momento oportuno, vocês vão ter esse processo aí da legislação trabalhista como tópico principal. Nesse caso aqui, esse contrato diz respeito única e exclusivamente a todo esse cabedal de conhecimento que veio com a Lei 8666 de 93, que diz respeito à lei de licitações, aos contratos, né, administrativos e, finalizando hoje, ao processo de terceirização. Ok? Ok. Ok, professor. Alguém quer fazer algum comentário, participar? Alguém que trabalha no Estado, gente? Eu já trabalhei, professor, mas como terceirizada. Terceirizada, né, cara? Olha que legal. Então você sabe claramente tudo que a gente falou aqui. Você passou por isso, de trabalhar numa determinada função, né? Porque muito provavelmente não tinha alguém para suprir essa lacuna lá, tá? Ou alguma coisa administrativa, alguma coisa de recepção, atendimento, alguma coisa bem, bem clara lá que faltava para gente ou determinado setor, né? Profissionais no setor lá que você estava trabalhando para suprir essa lacuna. Dando, Sim, né, o que mais acontece, professor, é igual, eu trabalhei para Contagem, né? Quando eu trabalhei na época, eu trabalhei para Contagem. E lá, até mesmo foi na época da Marília, né? Ela preferia... A Marília que está agora, inclusive, disputando o segundo turno. Sim, sim. Segundo turno, exatamente. Ela foi aprovada. Porque ela prefere... da área não só da área da saúde, né? No modo geral, ela prefere terceirizada. Por que terceirizada? Porque tem mais compromisso, né? Assim, em ganhar a licitação, em fazer acontecer, né? Andar, do que você, tipo assim, contratar uma para tudo. Na época eu era da logística lá. Ah, fantástico. E foi daí que você pensou em fazer logística ou você já estava no curso na época? Não, foi daí. Ah, que bacana. Daí que eu gostei. Fico até feliz de saber que você saiu do direito e foi para a logística graças a esse seu trabalho lá em Contagem, viu, cara? Foi, você acredita? Eu até estava comentando na outra aula mesmo, de segunda-feira, que quando eu entrei, eu era uma madeira bruta e me moldaram. Foi aonde eu gostei
graças a Deus cheguei, né? Tô chegando onde eu E cheguei. qual área de logística você trabalhava lá, Karen? Você pode falar, assim? Posso. Era com material do hospital, né? De tudo no geral. Instrumentação cirúrgica mesmo, né? Não, de medicamento, de Legal. cirúrgico, né? De materiais básicos. Barato. Como se diz, desde a higienização, entendeu? Era a gente que trazia. E essa empresa que eu trabalhava, terceirizada, é de São Paulo, né? Nem de Minas. Fantástico, cara, que bacana. Eu fico até feliz de saber, porque uma vez que você é mordido pelo bichinho, né, pelo vírus da logística, acabou. Entra no sangue, fica e vive, e pensa e trabalha a logística o tempo todo. Fico muito feliz, viu, por você, tá? Isso aí é verdade, viu? É, E é muito bom. desejo aos demais que um dia provem ou sejam picados por esse mesmo vírus da logística aí, tá, gente? Para quem não tá ainda, tá? Ok. Cara, mas olha só que bacana, e aí fazendo um comentário em cima disso que você falou, essa experiência, esse exemplo é muito, muito rico, porque o pessoal às vezes fica assim, mas a prefeita tinha que então fazer um concurso para ter gente para fazer isso lá. Ok, mas e aí, gente? E aí é uma triste realidade que está mudando, não estou dizendo que ainda mudou, em alguns setores já melhorou muito, porque às vezes você tem, e eu já trabalhei com alunos que eram terceirizados da área hospitalar mesmo, e eles falavam claramente assim, o funcionário público ele vai lá e rouba o álcool, ele tem outras questões que ele pode às vezes pegar, favorece determinados processos, pelo fato de ser servidor público, ter uma certa imunidade, não sofrer Sim, algum tipo de exatamente. sanção, e aí acaba que, às vezes a pessoa, gente, médico que está lá às vezes contratado, ele às vezes pode faltar, por exemplo, porque está cansado, não há um verdadeiro comprometimento. E nós sabemos, gente, assim, não, por isso que eu estou tomando cuidado de não falar que não é todo lugar. O Estado tem uma lacuna, uma dificuldade de trabalhar essa questão da motivação, da conscientização com os funcionários públicos, das pessoas vestirem, terem primeiro prazer em servir, trabalhar como servidor público, que são, com todo um processo de eficiência administrativa, de ter gestão, e nem todos têm. E aí, quando você contrata uma empresa, no caso a empresa era de São Paulo, é uma empresa que vai, olha, acabou o álcool. Por que acabou o álcool? Se teve um processo de distribuição, foi Veste a levado em camisa, estoque. né? Veste, Corre não, e aí tem atrás. que ter uma fiscalização muito maior, porque se falta o álcool, falta a luva, falta o instrumento ou outra coisa, essa empresa que está cuidando disso, ela diminui a margem de lucro dela. Então, para ela aí vai ter um controle rigoroso de, olha, eu te mandei 10 litros de álcool, onde que eles estão? Álcool graduação 70 no mínimo, né? Onde que está esse álcool, né? Por que acabou rápido? Então parece uma coisa de mimimi, gente, mas é aquela fiscalização para fazer as coisas funcionarem como podem e devem. Acabou gás, acabou luva, acabou isso, mas por que acabou se foi mandado X tal e tem o uso correto, a prática e tal, tal, tal. Então, esse que é o cuidado, às vezes, a terceirização, e nesses casos, algumas privatizações são bem-vindas como forma de otimizar o recurso do Estado. Por isso que a nossa discussão aqui, a terceirização não é para tirar emprego de algum funcionário público, pelo contrário, é fazer valer o dinheiro público, né, em determinados setores que às vezes está tendo muito desperdício, ou está tendo muito problema, ou várias situações que as pessoas não trabalham como deveriam e tudo mais. No dia que privatizar médico como função Acabou. do Estado, o SUS passa a atender todo mundo, gente. Sim. Aí não vai ter essa fila de espera de 3 meses. Porque Né, cara? Você tem essa mesma percepção? Tenho, porque assim, eu tô falando assim, né? Até não sei se tem algum aluno que trabalha, né? É concursado, mas infelizmente quem é concursado é muito acomodado. Eu Nem escuto, todos, né, cara? assim, Mas é assim, né? né? Não, nem todos, mas eu tô falando assim, no convívio, vamos dizer assim. Sim. A Ou não gente ficar escuta, atento a vários processos que deveriam ficar. Isso. Às vezes a gente escuta assim, eu sou concursado, ninguém pode me tirar. Porque quem, igual eu, que não era, tem pouco tempo que eu saí de lá, eu escutava muito isso. E falava assim, vocês vão sair. Eu não, eu sou efetiva, eu vou ficar. Se eu não quiser vir, eu posso pegar um atestado. Tipo assim, são coisas assim falta que comprometimento, né, cara? Isso, porque querendo ou não, a gente depende, depende do outro. Infelizmente, né, a gente tem disso.
Você tem que fazer para o outro também, porque ele E aí, depende do é seu aquilo que eu serviço. falei logo no começo, né? A imagem do serviço público, às vezes, ela fica deteriorada exatamente por um comportamento pessoal de uma pessoa só, que pode Isso. complicar todo o setor em cima disso. Então, gente, aquela coisa de, o médico tem que trabalhar 40 horas, ele contratar, mas só vai 6. Por quê? Porque ele é concursado, não tem um corporativismo, tem uma série de coisas erradas ali. É óbvio que não vai privatizar, eu não estou fazendo campanha para privatizar a médico, não é nada não, mas só Não, precisa mas ter é um mais o tipo que assim, a gente é, queria que é, acontecesse, melhorasse um pouco, né? porque no dia que privatizar mesmo algumas questões voltadas para essa questão da área da saúde, até mesmo agora, no passado da pandemia, vários órgãos tiveram que privatizar e contratar médicos, enfermeiros a mais, e esse pessoal contratado está dando um Mas, grau professor, de dedicação impressionante em professor, relação. Oi, Fábio, pois não. um ponto de vista aqui que eu gosto, que o concursado, ele é o seguinte, ele faz as coisas erradas e coisa, aí eles continuam no cargo, não são exonerados. Se os Assim, governos, se os governos coisa passasse tá exonerando, o cara, eu já sou concursado, fazer as coisas erradas e provasse que na investigação deles lá, na apuração deles, tivesse prova que eles fizeram isso, fosse exonerado, os outros que ficassem lá ia trabalhar na linha, ia até trabalhar correto, ia procurar fazer as coisas, entendeu? Do jeito que. o Fábio, e é um pouco disso aí mesmo, exatamente, porque o fato de ter, claro, tem melhorado, tem, porque hoje você tem uma série de pontuações, critérios de desempenho, bonificações. O próprio Estado está com algumas discussões nesse sentido, né? E isso é positivo. Então, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Mas no momento, e aí Devagar, né, professor? não, e tá tendo muita evolução, gente. Eu falo assim, da década de 80 para cá, melhorou demais, demais. É, Mas o que está faltando é que todo servidor público tinha que fazer logística. No dia que todo mundo fizer um curso de logística, as ia coisas mudam, melhorar. tá? Aí e vocês vão entender por quê, gente. Quando vocês tiverem, alguns de vocês vai pegar a disciplina, quem está comigo em processo logístico, alguma coisa, porque você passa a pensar logisticamente, né? Você passa a pensar no processo do desperdício, da eficiência, de uma série de coisas de prática que acaba sendo, né, embutido no ser da pessoa. Então, é um processo natural, nós vamos chegar lá e isso vai ser. Eu falo que está tendo muita evolução e tá em voga agora várias discussões sobre essa questão do serviço público. Não que tem que acabar ou penalizar o serviço público, mas pelo contrário, torná-lo mais criar uma carreira que seja mais a médio e longo prazo. Você pega, tem gente que é concursado que com 2, 3 anos já está ganhando o teto máximo, isso acaba onerando demais o Estado. Então, tem que ganhar o teto máximo? Tem, mas não tão rápido. Então, você tem que ter uma trajetória evolutiva para tornar mais exatamente isso que a gente está falando aqui, mais eficiente, mais compromissado, uma série de questões. Então, alguém que está lá ganhando R$ 30.000, já está ganhando o teto máximo, e tem uma série de comodidades que impedem, então a pessoa acaba até por falta de cobrança mesmo desse processo do risco, da análise, de não ter uma análise de desempenho, que pode promover, inclusive, o desligamento dela, que são algumas técnicas que estão vindo agora com os novos concursos, isso pode provocar esse acomodamento. Então, está caminhando, já temos muita evolução, estamos evoluindo, nós vamos chegar num grau de. Até porque, gente, a própria tecnologia vai substituir uma série de funções e vai tornar o Estado mais operacional. Então, o objetivo é esse, e foi esse o objetivo de a gente trabalhar aqui na nossa matéria de hoje, finalizando aqui a nossa disciplina, tá? Então, já caminhando para o final, a gente gostaria de agradecer aos alunos dessa disciplina, toda a trajetória. Na próxima aula a gente vai fazer eu vou discutir e apresentar a questão das provas, da nossa provinha, as questões e tudo mais, vamos conversar a respeito, tirar dúvida, e desde já agradeço vocês por participarem e nos acompanharem até aqui nessa disciplina, que eu espero que tenha agregado, dentro do possível, mesmo para quem ainda não concorda por que está fazendo essa disciplina, para que ela vai servir para vocês, mas principalmente para quem resolver abraçar a área da logística, ou for vir a trabalhar com processos logísticos, como operador logístico, em que vai ter que submeter em alguns momentos ao processo de licitação, tá? Então, desejo sucesso para vocês, um excelente resto de semana, e aos meus alunos de amanhã, né, até amanhã. Ok, gente?
Ok, professor, eu que te agradeço pela aula, né? Ô, professor, Pra no esse semestre com a caso, gente. só interrompendo rapidão, Pois amanhã não. vai ter aula, mesmo sendo feriado? Amanhã é feriado, Paulo? Amanhã é feriado. Amanhã é... só Amanhã é em Contagem, Contagem. Ah, não, amanhã é Contagem, é a Consciência Negra, é verdade. Amanhã é o dia da Consciência Negra, que eu acho que tem que comemorar assim, tá, gente? Eu acho que tinha que ser feriado em todo lugar, até para a gente ter claramente essa consciência. Mas Contagem eu sei que já foi instituído como municipal, tá, Paulo? Belo Horizonte não. Como Barreira é BH, teremos aula. Mas os alunos que forem para fazer um processo de conscientização negra e não quiserem comparecer à aula, eu entendo plenamente e não dou falta, tá, gente? Mas teremos aula normal, viu, Paulo? Amanhã eu dou prosseguimento Ah, não, normal, beleza. Melhor tá? ainda. Ah, Não, tranquilo. eu falo, gente, porque eu tenho alunos de movimentos negros que já me comunicaram que, independente de ser Belo Horizonte, eles estão em outras matérias e tudo mais, mas falam assim, não, eu não vou participar da aula porque é questão de... É o momento de fazer um processo de conscientização negra e eu acho que tem que fazer mesmo, tá, gente? Que bom que vai chegar um dia que a gente não precise fazer conscientização negra, mas ainda precisa. Então, os alunos que quiserem faltar por causa desse processo, qualquer outro motivo, gente, a aula vai ser gravada, mas eu estarei normalmente aqui. Tá legal, pessoal? Os de amanhã, tá? Estarei normalmente aqui. Ok? Beleza, Paulo? Beleza? Tranquilo aí? Ô, Miguel, você estava falando, eu não ouvi, cara. Pois não. Acho que o Miguel saiu, não sei. Bom, Boa noite, professor. oi, Eu Lara. não sei se você já falou antes, mas eu queria saber qual que vai ser o dia da nossa prova. É a primeira semana, deixa eu ver no calendáriozinho que a gente fala agora. Vai ser dia 30, né? Não, dia 3 de dezembro. Nossa provinha é dia 3 de dezembro. Então, na próxima aula, que é dia 26, eu entrego as questões, a gente discute as questões, a prova que vai ser entregue dia 3. Se eu não me engano, gente, na semana que vem vocês vão estar em disciplinas interativas, não é isso? Eu acho que é isso mesmo. Vocês vão estar com as interativas. E aí, na primeira semana de dezembro, do dia 30 até o dia 4, são as provas oficiais, presenciais aí, tá? Legal, Lara? Tranquilo? Ah, tranquilo, obrigada. Pessoal, então, caso alguém tenha dúvida, podem perguntar, que se não, estão liberados desde já. Agradeço a presença, a participação de vocês. E até semana que vem, para quem quiser já sair. Quem quiser ficar para perguntar alguma coisa, podem ficar também. Ok? Boa noite a todos. Então, boa noite, Boa professor. noite, Até viu? amanhã. Até amanhã, próxima. Até amanhã, cara. Obrigado.